Minhas senhoras e meus senhores, o chamado poder local democrático, cuja instituição pela Constituição de 1975 e eleições de dezembro de 76, para os órgãos autárquicos então criados, é aqui assinalada, nunca mereceu da parte do MRPP qualquer ilusões quanto à sua verdadeira natureza. Com efeito, tal como denunciámos logo nas primeiras eleições autárquicas de 1976, num documento programático, ainda hoje de grande atualidade, o mandato popular. As autarquias locais constituíram um dos instrumentos mais penosos da exploração e opressão das massas trabalhadoras. Nos anos das camarilhas salazarista e marcelista, os regedores, as câmaras e as juntas foram para os operários, os camponeses e todo o povo trabalhador os tentáculos de um polvo imenso que os maniatava e sugava através das licenças, do papel selado, dos impostos, dos fiscais, das polícias e dos caciques, dos calabouços e das multas. Continuando a seguir o texto do Mandato Popular de 76, apesar de todas as esperanças em contrário, o papel das autarquias locais relativamente ao povo não se alterou substancialmente, depois do golpe de Estado militar do 25 de Abril. Os diversos partidos burgueses, do CDS ao PCP, tomaram de assalto todas as câmaras e defenderam ferozmente a permanência desses instrumentos, tais como o fascismo os tinha deixado, e passaram a serviço deles em seu proveito e contra o povo, continuando a rapiná-lo e a oprimi-lo. 40 anos de enganos e promessas. Os municípios ou concelhos portugueses têm origem na organização política criada pelos romanos, tendo-se mantido ao longo de séculos como as estruturas básicas de organizações locais das populações. Na grande reforma dos concelhos em 1835, foram criados 856 municípios, no ano seguinte ficaram reduzidos a 383. Em 1898 eram cerca de 300, atualmente são 308. Em 1950 existiam 3.853 freguesias. Em 1954 eram 4.029. Atualmente são 4.260. 57.445 autarcas foram eleitos, dados de 2011, sem contar com assessores, comissários políticos, etc. Empregavam em 2011 132 mil funcionários, sem contar com os milhares de trabalhadores que trabalham a recibo verde, ou que fazem nas empresas municipais, etc. Portugal, em toda a Europa, é o país com o maior número de juntas de freguesia. A sua criação do século XIX correspondeu ao poder junto dos governos dos caciques locais. Uma das formas mais expeditas que os autarcas encontraram para subirem os seus ordenados, darem emprego aos membros dos respectivos partidos que não foram eleitos, mas também para financiarem os próprios partidos, foi a de criar empresas municipais. Em 2010 calculava-se que existissem em Portugal mais de 2.000 empresas municipais, a maioria das quais totalmente endividadas. Estamos perante verdadeiros anos de corrupção que os autarcas não largam mão. O crescente poder das autarquias, sobretudo a partir dos meados dos anos 80, tornou as câmaras municipais locais apetecíveis para todo o tipo de corruptos. Muitos autarcas foram-se instalando no poder, criando à sua volta vastas clientelas dependentes. As autarquias entraram num desnorte total. Tornou-se uma prática corrente nas autarquias consumirem-se rios de dinheiro em ações de propaganda, descurando as áreas fundamentais para a qualidade de vida das populações, como a educação, segurança, saúde, higiene, acessibilidades, etc. O sistema político está-se nas tintas para a posição dos pequenos partidos, bem como para os cidadãos com as suas manifestações de oposição ao poder corrupto instalado. A única coisa que de facto evoluiu nestes últimos 40 anos de poder autárquico em Portugal é o número dos que não votam nos partidos instalados no poder. Todos nós sabemos que os autarcas e os seus partidos não são criminalizados pelas suas ligações corruptas com negócios imobiliários e bancos. Que os cidadãos não conseguem, apesar de nenhum autarca, por mais corrupto e aldrabão que seja, montar uma estrutura camarária que permita a autarcas corruptos e dinossauros saltar de câmara para câmara e estar eternamente em funções, com as mordomias do cargo de autarca como se fosse uma profissão. Não existem tomadas de decisão das populações sobre questões concretas e significativas.
Somente a aldrabice dos orçamentos participativos e apenas onde o gangue local quiser aplicar esses orçamentos. Não existem referendos locais, pois a classe é intocável e presumem-se donos de todo o saber. A manutenção desse poder autárquico está consignado nos 5 partidos parlamentares, que o usam para distribuir mordomias pelos seus apaniguados. Face a este panorama, é lógico que os autarcas em Portugal, os grandes beneficiários desta administração local caótica, perdulária, insuficiente e permeável à corrupção, estão empenhados em que nada mude. A mudança só será possível através de um forte movimento cívico que se oponha a esta parasitagem que está a empobrecer Portugal. Ninguém duvida da importância das autarquias, assim como das suas atividades, mas agora estamos confrontados perante a necessidade de uma verdadeira revolução no seu funcionamento. O que existe não pode continuar. É a própria democracia que está em causa. Muito obrigado.